Eu me chamo Viviane Papalardo Pereira, Vila Verde. Minha clínica é a Clínica Papalardo e ela está localizada na cidade de São Paulo, na região de Santana. Tudo era muito difícil dentro de casa, né? Assim, meu pai era bancário, caixa de banco, então as coisas não eram tão fáceis. Não que seja fácil, mas a gente não tinha essa possibilidade, né, de melhorar essa condição. Então, eu estava em dúvida sobre a profissão que seguir, né? E aí, junto com meu pai, né, a gente acabou pesquisando e eu acabei optando por medicina. E, assim, entrei na faculdade com o objetivo de me tornar pediatra. Fiz faculdade longe de casa, né? Iniciei meus estudos em Marília. Depois do quarto ano, né, eu me transferi de faculdade. A minha faculdade em Jundiaí, ela tem dois cursos, né, dois estágios bem fortes na faculdade, que é a ginecologia, a obstetrícia e cirurgia geral. Eu me encantei mesmo com cirurgia, né, foi onde eu decidi, olha, eu vou ser cirurgiã, né, é isso que eu gosto, é isso que eu quero pra minha vida. Eu fiz residência em cirurgia geral, foi uma época muito difícil, porque eu trabalhava aí de 120 a 150 horas por semana. Eu ganhei muito peso, eu fiquei muito estressada. E aí, um belo dia, eu tava lá estudando, né, pensando nas possibilidades e tudo mais. Aí eu falei, sempre tive, né, gostava muito de endocrinologia, da faculdade. E aí fui pra área, fiz uma pós-graduação em endocrinologia. E o meu marido, na minha orelha, sai desses plantões, monta o seu consultório, vai pro consultório, todo mundo gosta de você, os pacientes te procuram, eles têm resultado com o seu tratamento, eles te procuram. Eu conheci uma nutricionista, né? Ela montou uma salinha e eu alugava por período. Nesse meio tempo, uma amiga minha dermatologista, ela me chamou para trabalhar na clínica dela. Agora eu tenho que decidir aonde é que eu vou me localizar. Então decidimos ficar em Santana, né, na Zona Norte. E o meu marido sempre assim, Viviane, você tem que diminuir a carga, você tem que cuidar da sua saúde de verdade, né? Nesse período, eu engravidei do meu primeiro filho. Tudo ficou completamente bagunçado, né? Meu filho nasceu prematuro, de 32 semanas, ficou 22 dias na UTI. E eu fiquei verdinha da Silva, né? Parei de trabalhar e foi uma loucura. E aí, em 2018, a minha filha nasceu. E depois de 2 anos, exatamente 2 anos. Foi bem complicado, porque eu fiquei com 2 crianças bem pequenininhas, 2 anos e recém-nascida. E aí aconteceu uma coisa muito boa e ruim, porque faleceu um médico que tinha um consultório particular e ele já tinha me chamado para trabalhar com ele. E aí eu tinha falado sim, mas aí ele faleceu, tá? E aí a esposa dele tá procurando uma pessoa que faça o trabalho dele, que tenha a mesma pegada que ele, e ela vai passar o ponto, né? Ela ofereceu lá um valor por cada paciente, ele tinha 40 pacientes, e aí o outro consultório, que era bem mais simples e tudo mais, foi ficando pequeno, porque nesse interim, o meu marido se formou nutricionista e começou a trabalhar comigo, tinha uma salinha, nós dois, a gente dividia o horário. E aí acabou que com o tempo e a entrega de resultados eu passei para 2 dias, aí aos poucos eu passei para 3 dias, e aí daqui a pouco meu marido não tinha mais aonde ficar atendendo. Eu atendia 3 dias, ele 2 dias, eu ainda tinha o SUS, né? E aí eu conheci o Luiz. O Luiz veio conhecer, né? Ele falou, poxa, ele se surpreendeu, ele ficou muito encantado com a clínica. Ele falou, poxa, agora aqui sim, hein, Vivi, aqui tem a sua cara. E aí eu falei pra ele que a agenda já estava bem lotada, com 2 meses de distância. Aí ele falou, o que você está esperando para sair dos outros lugares, né? Com muito medo, por causa de pandemia e tudo mais, saí do meu último emprego que eu tinha, né, que era um CLT,
aqui no AME, na da Brasilândia, e vim pra cá. E desde então, assim, foi um presente mesmo, cada vez mais, né, mais próspera. Assim, o Luiz, ele é um grande mentor. E não só isso, né, é tudo, é tanto de expansão como de lidar, né, com os pacientes, com os funcionários, né, coisa que médico tem uma certa dificuldade, porque a gente é muito focado, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que atender, mas a gente tem que dar um atendimento diferenciado se a gente quer ser diferenciado. Inclusive na minha carreira ele falou, eu acho que você tem que focar mais nessa parte de emagrecimento. Isso foi fundamental para mim, porque ele falou, você tem que se tornar especialista em emagrecimento. E quando eu ouvi isso, eu falei, gente, abriu uma coisa na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente... E aí ele, como toda pessoa muito esperta que é e trabalha com médico, o que ele viu? Ele viu que médico não sabe lidar com dinheiro. Ele viu que médico não tem nenhuma formação. Então pensa, eu tenho 14 anos de formada e nunca ninguém falou pra mim de finanças. Eu nunca tive uma aulinha sequer sobre finanças. E o Luiz, Viviane, como que você colocou o preço da sua consulta? O outro médico cobrava isso, eu coloquei isso. Ele assim. Aí ele falou assim, vai me dizer que você mistura a sua PJ com a sua pessoa física. Aí eu disse, claro! Ele, Viviane, eu falei, Luiz, né? Tipo, é difícil, eu não consigo me dedicar. E é difícil mesmo, né? A gente é médico, mas somos empresários, somos donos de clínica. A gente tem funcionários, a gente tem outros parceiros, e isso precisa ser feito. Fiquei tão animada, porque a gente vê uma luz aí no fim do túnel, porque não tem um curso, né, voltado para a área médica. Se você quer ter o seu consultório, se você quer essa vida de clínica sua, com o seu nome, né, com a sua cara, se esse é o seu sonho, comece se aliando a pessoas que são competentes, que tenham know-how, que sejam bem indicadas e comece aprendendo finanças. Médico não tem isso na formação dele, nada. Eu te falei, 14 anos de formada e nunca nem corredor me falaram, olha, você precisa saber sobre finanças, você precisa saber mexer no Excel, entendeu? Ninguém nunca te fala isso. Então, ter o meu consultório lá onde eu tinha, no lugar simples, já era muito mais do que eu tinha sonhado. Estar onde eu estou hoje em dia, nesse consultório bonito, com essa estrutura, né, com secretária, com enfermeira, já é muito mais do que eu sonhei, entendeu? Então, medicina, além de ser uma boa profissão e ser bem remunerada, ela é uma paixão. Eu sou apaixonada, e quando você gosta do que você faz, se é apaixonada pelo que você faz, e ela te dá esse retorno, aí é melhor ainda, né?